Bom, ele se apresenta, né? Só para eu me inteirar, me situar também. Eu sou o Renato, sou militante do MST, sou estava na regional lá de Bauru. Sou formado, atualmente sou militante do MST, continuo militando no MST, estou lá na capital. Minha tarefa política agora, estou no Comitê da Vale, né, na Secretaria Operativa lá da campanha do plebiscito da Vale. Estou lá em São Paulo. Sou formado em filosofia, sou formado em ciências sociais e agora, né, como eu falei, quem já ouviu da outra vez, né, estou fazendo especialização em economia política lá pela UFS, no Espírito Santo, e estou fazendo especialização também em globalização e cultura lá pela Escola de Sociologia e Política em São Paulo. Aí quem não esteve, deixa eu ver quantos, né? Uns 5 pessoas não estiveram, você não teve na aula que estive. Você estava, né? Você não, né? Sério? Pode Luciano. Daqui de Franca, participa de alguma entidade? Sou dirigente do sindicato. Sindicato de Sapateiros. Eu sou Ifânia, não participo de nenhuma instituição, sou assistente social, trabalho no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, tenho muito contato pessoal do sindicato, não com vocês basicamente. Enfim. Bacana, vocês. Eu sou a Letícia, eu estou no terceiro ano de Direito da Unesp e faço parte do NAP. Patrícia, estou no terceiro ano de Direito da Unesp. Não participou de nada? Não, eu já participei. Não participou? Você estava? Também sou na Unesp. Sim, mas você estava falando daquela aula sobre o Você estava? Ah, ok. Beleza, então vamos começar. Eu vou passar aqui para vocês darem uma folhada, assim, só para saberem mais ou menos em quais os livros. Hoje a aula é sobre Trotsky, né? Os 2 temas mais importantes que a gente vai debater do Trotsky, que eu acho que é o... Antes de eu começar, melhor vamos fazer assim, só para ter uma ideia. Todo mundo aqui já leu pelo menos alguma coisinha do Trotsky, assim, razoável, mesmo superficial? Os textos indicados, né? Você já leu os textos? Disposição permanente E aquele texto lá? Você nunca? Não, é a A primeira primeira vez. vez. Não, terminei de ler. Os outros já tinham lido alguma coisa sobre Trotsky, não? Em parte. Então vou fazer o seguinte, esses são os livros que eu tomei por base, né, para um pouco preparar a reflexão que a gente vai fazer hoje. O objetivo da aula de hoje é a gente fazer, qual que é a proposta do Fernando? Uns 30 minutos, vou fazer uma introdução, recuperar alguns elementos importantes da história do Trotsky, dentro da história do marxismo, qual que é o papel do Trotsky, em que momento que ele se encaixa dentro dessa trajetória. E depois, a proposta é que a gente assista esse filme, como eu expliquei na outra aula. Esse filme, ele apresenta uma visão um pouco conturbada da história. Mas é justamente a gente assistir o filme, aí depois eu vou apontar alguns elementos para a gente prestar atenção no filme, para a gente poder fazer um debate. Porque, na verdade, é uma visão, inclusive aqui participa o Alain Delon, que é ator de cinema conhecido. A ideia é que a gente pudesse um pouco dialogar a partir do filme com os aspectos relacionados ao trotskismo e ao Trotsky, que normalmente a gente não debate. Por exemplo, por que normalmente, eu acho que a gente pode talvez já ter experimentado isso na prática, que normalmente a gente identifica nos trotskistas a política de separação. Na prática, normalmente a gente está no movimento sindical, no movimento estudantil, e aí quando eu falo trotskista, vamos identificar as correntes aqui no Brasil. Corrente, né, o PT do Trabalho, o PSTU, o PSOL, a DS do PT, a LDI, e até vários outros setores que se reivindicam trotskistas no Brasil. Normalmente, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente sempre aponta, olha, o setor trotskista no movimento estudantil, normalmente ele vai mais para a linha de rachar, de dividir, do que somar. E aí, qual que é o contraponto que a gente vai tentar fazer no filme? Justamente a política do trotskismo, a partir do Trotsky, qual que era a linha de orientação deles? Políticas de frente ampla, de frente única. Justamente a leitura que nós fazemos ao contrário. A gente identifica no trotskismo os setores que querem, né, rachar o movimento sindical, rachar o movimento estudantil. Mas você pega o conteúdo do programa de transição, você pega a avaliação, né, que a Quarta Internacional faz de todo o movimento socialista, as orientações deles são sempre para frentes amplas, né?
juntar todo mundo para uma revolução democrática burguesa. Todo mundo se reúne, desde os socialistas revolucionários, aos chauvinistas, aos marxistas, aos direitistas. Então a proposta é essa: eu vou fazer uns 20 a 30 minutos para recuperar algumas ideias importantes do Trotsky e colocar o Trotsky dentro dessa perspectiva a partir de 1890 até os dias de hoje. Depois eu vou apresentar os pontos que a gente vai precisar prestar atenção no vídeo, e a partir do vídeo, depois do vídeo, a gente abre para um debate a partir dos textos também que vocês leram, né? Que era o programa de transição e o stalinismo e bolchevismo. Então vamos partindo. A primeira ideia que a gente precisa colocar aqui para a gente Trotsky. A primeira ideia para a gente compreender um pouco essa discussão que o Trotsky está certo. Se eu escrever, eu leio aqui. A ideia só que é com isso, o mesmo, né? Não isso. Você vê como que é. Aqui esse vídeo norte-americano, eles põem com Y, Trotsky com Y. Mas tem lugares também que com Y, né? Então é o seguinte, concepção de praxis. Só para a gente aqui quem teve na última aula, vou só lembrar algumas coisas que eu falei sobre a gente. O primeiro teórico que sistematizou e trabalhou o termo ideologia, da outra vez que eu falei, eu tinha colocado que tinha sido o Dick, né? De Praça. Eu só errei. Na verdade, esse Dick Praça, ele é um personagem de um quadrinho. Na verdade, eu errei aqui, o nome do cara é Duke. Vocês me desculpem, né? Entendeu? Esse é do quadrinho. Na outra aula eu botei Dick, mas eu errei, é Duke. O nome do teórico é Duke. Não? Outra coisa que eu falei também é que eu falei muito aqui, para a gente poder entender, eu falei muito sobre a posição existencial, né? Da onde é que você pronuncia o seu discurso. Posição existencial, a gente poderia traduzir ou colocar como igual aqui que eu não falei, inclusive para a gente, condição de classe. Por que eu usei esse termo posição existencial? Na outra aula eu entreguei um texto para todo mundo, e aqui não recebeu também não vai acreditar em nada, um texto, uma carta do Trotsky endereçada a André Breton. O que é esse cara? André Breton é um francês, ele é psicanalista. E qual que era o objetivo do Trotsky, qual que é a relação que ele estabelece, para a gente entender um pouco o que eu apresentei essa carta na outra aula para vocês lerem. Nesse momento da história, por volta de 40, 50, uma corrente teórica começa a entrar em contato com a corrente marxista, ou com o campo marxiano teórico. Qual que é? É a teoria da psicanálise. Até então, a psicanálise, o que ela era considerada para o campo marxista teórico? Que era um campo que não tinha nada a ver. Não tinha relação com os meios de produção, não tinha relação com a sociedade. A partir do desenvolvimento da psicanálise, o marxismo também se aproximou dessa corrente. E uma das primeiras aproximações foi a aproximação entre o André Breton, que era um artista psicanalista também, e o Trotsky. Qual que era a diferença? Qual que era a mudança? Né? Qual que era a passagem? Era considerar o elemento subjetivo nas análises. Considerar o eu, esse eu freudiano, o eu do indivíduo que se separa da coletividade. Até antes um pouco, o marxismo, qual era a opinião do marxismo em relação à psicanálise? Era que esse campo não trazia nenhuma influência para debater as questões sociais. Mas o marxismo, a partir dessa época, começa também a ter esse contato direto com a psicanálise para dizer o seguinte: olha, tem algumas reflexões que a teoria marxista não dá conta de alcançar e que a psicanálise dá conta de alcançar. Que é o problema do id, do ego, de você se enxergar no coletivo, de você se enxergar separado desse coletivo.
Quer dizer, essa é um pouco da mudança. Quer dizer, a grande, né, de grosso modo, grosseiramente, dizendo o que era. Os marxistas, até um determinado tempo da história, sempre acharam que esse papo de subjetividade, sentimento, emoção, experiência, tudo que é do campo da experiência humana, que você não consegue mensurar, né, codificar, meio de produção, quantos trabalhadores, quantas carteiras assinadas, tudo isso o marxismo descartava. Achavam que isso não era importante. A partir do contato entre o campo marxista teórico e a psicanálise, o marxismo ele se amplia. Inclusive para quê? Para começar a discutir quais são os elementos subjetivos e quais são os elementos objetivos num processo revolucionário. Por que isso é importante? Porque na avaliação dos teóricos aí, Marx, Trotsky, Lenin, vou colocar o Stalin como teórico, mas quem lê o texto pode compreender o que o Lenin teorizou quase nada. Na verdade, ele não... Quer dizer, na verdade, Stalin não tem nada. As únicas duas teorias que ele trabalha, e aí ele vai fazer o contraponto com o Trotsky, quais são? Socialismo no país só e coexistência pacífica com o imperialismo, que se contrapõem. Essas são as duas teses do stalinismo. Quais são as teses do trotskismo que se contrapõem? Primeiro, revolução permanente, né? E o programa de transição. O que fazer nos países ainda que só foram feitas a primeira revolução? Né? Suponhamos, na Rússia tem dois momentos. A Revolução de 1905, que é uma revolução democrática burguesa, derruba o czar, estabelece uma democracia burguesa, mas ela não se completa. Quer dizer, o operariado não tomou o poder na Rússia em 1905. Em 1917, teve um segundo processo e o proletariado toma a casa. Voltando aqui, isso aqui é coisas que a gente vai retomar, mas voltando aqui ao conceito de paz. O conceito de paz, para a filosofia grega, e eu falei para isso na aula, qual que era o conceito de paz? A atividade prática, isso aqui é filosofia grega. Porque eu acho que está uma chave importante para a gente entender a discussão teórica depois que o Lenin vai fazer, o Trotsky vai fazer. Para os gregos, a atividade prática, a atividade manual, era uma atividade de segunda categoria. Quer dizer, a gente está falando de quê? Estamos falando lá da Grécia, né? Aquele exemplo que eu dei na outra aula, na Ágora, né? Se reúnem as pessoas, quer dizer, não todos se reúnem os cidadãos, né? Para decidir os rumos da polis, mas não participavam as mulheres, os metecos e os escravos. Qual que era a concepção que eles tinham em relação à atividade prática, a pegar uma vassoura, construir uma cadeira? Eles achavam que essa atividade prática era uma atividade de segunda categoria. Por isso, se explica que na Grécia, inclusive o Aristóteles, ele compreendia o quê? Se a atividade prática é de segunda categoria, quem que exerce essa atividade? O escravo. Qual é a atividade mais importante? É a atividade intelectiva. É o pensamento, é o raciocínio. Então, para os gregos, quem trabalha, e qual que é a diferença importante? Na outra aula eu falei, trabalho com o aspecto do trabalho. Para o campo marxista teórico e para nós, qual é a atividade mais importante do ser humano, inclusive para a nossa sociedade atualmente? É o trabalho, né? A atividade mais importante do ser humano é onde ele se realiza, onde ele se humaniza e ele se reproduz, ele consegue manter a vida. Então, para os filósofos gregos, o trabalho manual, e aí por que eu acho que é importante a gente voltar? Quando a gente fala do trabalho, a gente está querendo dizer o seguinte, que o homem, a relação com a natureza, homem, natureza, e depois homem humanizado. Isso quer dizer o seguinte, que o homem, através do seu trabalho, ele se torna humano. A realização do homem, a humanidade do homem, ela só se realiza através do trabalho. Por quê? O exemplo que eu peguei na outra aula, qual que era? O macaco, os gorilas, os chimpanzés. Eles, né, naquele processo que eles descobrem que pegando a cera na orelha e jogando num buraco fundo, eles puxam.
Qual que é a dimensão dessa atividade? É uma dimensão em si. Por quê? O gorila que faz isso, ele tem a dimensão de quê? Que ele atende a uma necessidade própria dele. Qual é a diferença do trabalho do homem? O homem se realiza no trabalho e se humaniza por quê? Porque ele não trabalha imediatamente só para atender às necessidades dele. Qualquer um ser humano que trabalha hoje, trabalha para quê? Para atender a atividade de outro homem. É claro que o primeiro objetivo de você trabalhar é você ter renda para se manter. Mas, concretamente, o seu trabalho, a sua ação, a sua produção criativa, o seu objetivo final qualquer é atender a necessidade de outro homem, não o homem que está realizando o trabalho concreto. Nenhum outro animal consegue fazer isso, exceto o chino, né? Os pássaros pequenininhos. Né? O maior vai lá, a mãe dá, pega a comida e volta e traz a alimentação para ele. É só isso. O pássaro, que tem os seus filhotes, ele não consegue, ele não se programa e ele não faz uma ação calculando que essa ação vai atender a necessidade de outros pássaros que não seus filhotes. Então, essa é a diferença da lição do trabalho de relação para o homem, para o ser humano, é porque ele atende não só a uma necessidade imediata dele, mas ele começa, a partir do trabalho, calcular e fazer um prévio planejamento de atender uma necessidade exterior a ele. Aí ele passa para a consciência, para assim. O homem se dá conta que ele vive com outros homens. Então, isso aqui é muito importante a gente distinguir. Para a filosofia grega, o trabalho, quer dizer, o trabalho, que é a ação criativa, né, do ser humano, é o que constitui, vocês vão poder ver, acho que na aula da Raquel Santana, que ela vai trabalhar o CATS, ontologia do ser social. Esse é ele trabalha qual aspecto principal? Que o que funda o social, os passos de sociabilidade do homem, é o trabalho. E por que ele funda esse espaço de sociabilidade? Porque qualquer ser humano ele precisa pensar na sua produção e na sua reprodução material. E a sua reprodução material determina a construção de uma sociabilidade. Quer dizer, para os sapateiros aqui em Franca, a sua determinação material resulta em quê? A sua determinação material resulta que os trabalhadores de Franca vão trabalhar nas fábricas, vão para os planos das fábricas, e os objetivos que os trabalhadores têm imediatamente, primeiro, é atender uma necessidade própria, né, ter recursos para sobreviver. A dimensão para fora, né, dessa compreensão do eu particular, do eu indivíduo, e aí a questão dessa psicanálise, de você se compreender no todo, é que o trabalhador que vai produzir o sapato, ele já tem na sua cabeça que o que ele vai produzir vai responder às expectativas de outras pessoas que estão para fora da realidade mesmo que ele vive. Para fora dele mesmo, né? Não vai produzir só o sapato que ele vai usar, como era feito lá antigamente. Isso era como os filósofos gregos viam. O trabalho é uma atividade de segunda categoria, que não tem importância. Para nós hoje isso mudou. Como é que se deu a mudança dessa compreensão? A mudança dessa compreensão se dá com Hegel. Né? Lá em 1800 e pouco, 1890. Hegel é o primeiro filósofo a tirar essa carga negativa da atividade do trabalho para dizer o seguinte: o trabalho é uma atividade de extrema importância, inclusive no mesmo patamar da atividade intelectiva. Qual é a diferença? Para os filósofos gregos e até Hegel, quem estava trabalhando não tinha tanta importância social do que as pessoas que estavam filosofando. Por que o Hegel está falando isso? Porque em 1789 acontece a Revolução Francesa, né? Democracia, né? Liberdade, fraternidade e igualdade. 1789. O Hegel, no século seguinte, está dizendo o quê? Olha, nós aqui na Alemanha não precisamos fazer uma reforma de cunho social. Porque a reforma, a Revolução Francesa, o que foi esse processo histórico? Foi o primeiro levante de uma classe para subjugar o poder de outra classe. Quem é que se eleva? É a burguesia na Revolução Francesa. O terceiro Estado vem, apoia, e quem é que ela suplanta? Né? Suplanta a monarquia. Tira a monarquia, coloca, né, e a nobreza, coloca a burguesia. Na verdade, a Revolução ela não se encerra.
Na verdade, esses três lemas eles não se aplicam. Porque a liberdade vai ser liberdade econômica, a igualdade vai ser igualdade jurídica, formal, e a fraternidade vai ser uma fraternidade, entre aspas, né? Uma fraternidade sem conteúdo. O que o Hegel vai dizer em relação a essa situação? Ele vem e fala o seguinte, olha, na Alemanha, e aí a gente tem que dizer o seguinte, o Hegel é um pensador conservador. Interessa para ele deixar a Alemanha do jeito que está. Aí o que ele fala? Na Alemanha já foi feita uma revolução. O que ele identifica como revolução na Alemanha? A reforma protestante. Por isso, para o Hegel, né, voltando àquela ideia do real racional, para o Hegel, a Alemanha deve se manter da mesma maneira como está, porque já passou por um processo revolucionário. O pensamento do Hegel, nesse sentido, é conservador, porque ele quer que se mantenha a Alemanha do jeito que está. Qual que é o contexto na Europa? É que, a partir da Revolução Francesa, outros países vão vivendo outros processos revolucionários. Por coincidência, na Alemanha, que depois vai ser importante no contexto do marxismo, na Alemanha, o teórico mais importante dessa corrente filosófica, que começa a enxergar no trabalho uma ação tão importante ou mais importante que a ação reflexiva, eles não querem seguir esse caminho e falar, olha, nós não precisamos de uma revolução. O que seria uma revolução na Alemanha dessa época? Era tomar o poder. O operário surgente, né, incipiente, que começava a tomar o poder na Alemanha. Mas os teóricos, inclusive aqui o Hegel, e aí depois, do Hegel vai surgir o quê? A esquerda hegeliana, né? E a direita hegeliana. Depois a gente pode entrar. Mas qual que é a proposta de ação prática para o Hegel em relação a isso? Não, já cumprimos a tarefa da revolução, que ele identifica como uma reforma protestante. Por que ele identifica? Porque para Hegel as coisas se operam primeiro em qual nível? No nível intelectivo, no campo racional. Por isso ele fala, primeiro existem as ideias, né? Depois as ideias vão se encarnando. Então ele fala, se a gente já fez uma reforma protestante na Alemanha, nós já demos conta da nossa revolução. Não precisamos fazer outra revolução. Só que a diferença do processo da reforma para a Revolução Francesa é que aqui é um processo de luta, né? A tomada da Bastilha é um processo concreto. A reforma é um processo muito mais depurativo dentro da igreja do que um processo sociopolítico. Aí, para os teóricos marxistas, aí eu vou colocar aqui o Marx, o Lenin, o Trotsky e outros. Qual que é a concepção que eles vão trabalhar em relação à atividade prática, o trabalho? Hegel é o primeiro que aponta que o trabalho é importante. Com esses teóricos, acontece a virada. O trabalho, a atividade prática, ela se torna igual ou mais importante que a reflexão teórica. Então muda, só para a gente compreendendo a trajetória. Para os gregos o trabalho não valia a pena. Quem tinha que fazer isso era o Estado, porque não era uma atividade importante. O Hegel, né, a partir da teoria do Ricardo, que ele começa a estudar do Smith, ele começa a dizer, olha, o trabalho, ele tem uma significância, sim. Ele tem uma importância em relação à vida do homem. Ele não consegue ainda colocar no centro da questão o quê? Que o trabalho é que humaniza o homem. O homem se realiza a partir do trabalho. Então, o que esses teóricos vão dizer em relação à ação prática? A ação prática é a que dá a conformação das ações teóricas. Quer dizer, as teorias são decorrentes, né, do campo prático. Né? As teorias são decorrentes do campo prático. Isso aqui o que eles querem dizer? Eles retomam a ideia de Marx que a sociedade, uma sociabilidade, né, um metabolismo social, a gente não fala uma sociedade, mas um metabolismo social, um determinado espaço, à medida que ele se movimenta, ele cria a sua visão do mundo a partir desse contexto real. Essa é a grande passagem. Até antes desses filósofos, qual que é a compreensão? Que primeiro os homens sentavam, discutiam as ideias, pensavam as coisas e implementavam. A partir desses autores, a gente passa por uma outra concepção epistemológica, vamos dizer assim. Epistemológica,
produção do conhecimento, né? Epistemologia significa isso, produção do conhecimento. Com esses teóricos, muda tudo. Quando a gente fala assim, o Marx pegou o Hegel e colocou de cabeça para baixo, né? Quer dizer, o Hegel achava que primeiro vinham as ideias, depois elas se materializavam e depois as ideias voltavam, né, depois de retrabalhadas. Então, para esses autores, não. Primeiro, existe a realidade concreta. As ideias são resultado dessa realidade, desse metabolismo social. E para nós, dando um salto já para os nossos teóricos mais atuais sobre o marxismo. O que eles compreendem como prática? Os mais, vou botar os mais atuais, vamos dar aqui, Lukács, Gramsci, vou dar aqui no mais atual, Mesaros, sempre década de 60, mas aqui alguns autores. Como esses autores começam a encarar, compreender a prática, a atividade prática manual. Eles dão um passo, a partir desses teóricos marxistas, que já compreendem que a principal atividade é o trabalho, eles dão um passo mais importante. Qual que é o passo? O Lukács, o Gramsci, o Mesaros, pode ser um pouco naquele trabalho com a temática dos aparelhos ideológicos de Estado. Qual que é o salto que eles vão dar? A atividade prática é a mais importante. Qual delas é a mais importante? Eles elegem uma, o trabalho. Só qual é a contribuição que esses autores vão dar? O trabalho, ele é influenciado, aí vocês podem colocar um termo que vocês acham que represente melhor, ou ele é perpassado por outras ações. Quer dizer, eles retomam essa ideia do Marx, do Levi-Strauss, que a atividade mais importante é a atividade prática, e afirmam que o trabalho humaniza o homem, e eles dão um passo no seguinte, que esse trabalho, ele não está relacionado estritamente à atividade econômica produtiva, da reprodução social material. O trabalho, ele é perpassado por outros campos de ação do homem. E aí, por exemplo, o que eles estão dizendo? Olha, o trabalho é influenciado pelo campo religioso, ele é influenciado pelo campo intelectual, e o que eles, no final das contas, o que eles querem concluir com isso? Se o trabalho, ele é perpassado, ele é influenciado também pela religião, pela questão intelectual, pela arte, a atividade prática do homem, ela não é só determinada em última instância, como a gente escuta muito falar, né? O que determina em última instância a situação de um país? Os meios de produção, quem controla os meios de produção, a produção, como distribui e como se apropria da produção, né? Quer dizer, meio de produção, quem controla, quem produz, quem distribui e quem se apropria, né? Se apropria de maneira coletiva ou de maneira privada. Esses autores vão dizer o seguinte, olha, o trabalho tem todas essas características, mas na atualidade ele é perpassado pelo campo religioso, pelo campo intelectual, pelo campo artístico, por outros campos. Qual que é, quer dizer, concretamente, qual que é a contribuição que eles vão dar aqui para a gente compreender a diferença dos filósofos gregos, dos outros marxistas, até o momento atual sobre a atividade prática manual, sobre o trabalho? É que o trabalho não deixa de ser a atividade fundamental, fundante da humanidade do homem. O trabalho é o que humaniza o homem, mas o trabalho não é uma atividade pura. O trabalho manual, ele não só se dirige pelo planejamento, né, pela pré-criação, porque o capitalismo, o que é o capitalismo em geral? É você organizar ações, planejar ações e calcular ações, né?
produzo uma bala, gastei 10, vendo por 20, depois produzo mais 2 balas. Eles vão dizer o seguinte, olha, isso também é importante. Só que, na nossa sociedade, o trabalho não se define só pela questão da determinação econômica. E aí, para a gente aterrizar mais isso aqui concretamente, não vai dar para a gente conversar hoje, mas o que ele está querendo dizer? É que, a gente entendeu, o recepcionista, ele tem uma atividade prática? Ele tem um trabalho. Ele produz alguma mercadoria? Não. Ele gera mais-valia? Os autores vão dizer isso, olha, o trabalho, ele está no campo prático, atividade manual, mas ele se amplia para outras percepções que a atividade prática concreta, se você pegar uma matéria, transformar isso em uma coisa, normalmente a gente poderia dizer, isso é trabalho. Tem que ser, esses autores vão dizer, não é um tipo de trabalho. O executivo, o operador do CO, né, que agora chama-se os executivos, o operador de telemarketing, as ações deles não produzem nada, não produzem um material com uma mercadoria concreta, né, palpável, como o sapateiro vai lá e produz um sapato. Mas, qual que é o questionamento que eles faziam? Gera mais-valia? Influencia no setor produtivo? Influencia no capitalismo? E principalmente, serve ao capitalismo? Ele fala sério. Então, só para a gente ter um pouco essa compreensão, como é que dentro do campo marxista, a compreensão do trabalho vai mudando. Se a gente imaginar, lá em 1921, mais ou menos, tinham correntes teóricas que diziam o seguinte: os trabalhadores que estão no campo intelectual não produzem mais-valia. Esse era um dos grandes debates que eles faziam. Produzem ou não produzem? Se eles não produzem mais-valia, e aí é importante retomar, qual que é a base da teoria leninista? A primeira grande proposta do Lenin: construir um instrumento político. Qual que é o instrumento? Partido Operário. Como é que se organiza um Partido Operário lá? Por uma classe dirigente esclarecida que dirige o processo revolucionário junto com os camponeses. É isso que ele está dizendo. Essa concepção de partido, ele faz uma separação, né? Faz uma separação entre uma intelectualidade e, vamos colocar aqui uma palavra que a gente entende mais, uma base, o campesinato, operariado. Se, na concepção do Lenin, o processo revolucionário vai ser dirigido por uma intelectualidade, quem é a intelectualidade para o Lenin? É a vanguarda proletária. E por que essa vanguarda proletária vai dirigir um processo? Porque é o setor mais consciente na revolução. Quer dizer, quando a gente fala do setor mais consciente, vamos localizar isso aqui na história. O Lenin e os seus companheiros, eles fazem parte, né? Eu expliquei na outra aula, mas vamos retomar aqui. Eles fazem parte de um setor na Rússia, no século XIX, que era um setor minoritário. Qual que era esse setor? Era um setor ligado ao campesinato que tinha condições de estudar, né? De fazer escola de segundo grau, de poder frequentar escolas. Se a concepção de Lenin separa o partido, o instrumento político, em 2 segmentos, um que dirige o processo revolucionário e um outro que acompanha, né, que é o operariado e o campesinato, a gente poderia se perguntar: aqui não expressa uma mesma compreensão de que a atividade intelectual é importante e a atividade prática é menos importante? Essa é uma primeira questão. O Lenin, né, quem já pôde ver, qual que é a primeira proposta do Lenin para a gente construir um processo revolucionário?
precisamos de um instrumento político. Qual que é o instrumento político para o Lênin? É o partido político. Quem é que dirige o instrumento político? É a vanguarda. Quem é a vanguarda para o Lênin? Esses grupos que tiveram possibilidade de estudar. O operariado na Rússia em 1890 era um operariado pequeno, quer dizer, incipiente, poucos operários. Mas tinha uma diferença. Já na Rússia, quando eles começam a investir nas indústrias, em relação aos Estados Unidos, a indústria da Rússia começa a se organizar por grandes fábricas. Por exemplo, as plantas das fábricas na Rússia, nas primeiras indústrias, cada planta tinha mais ou menos de 10 mil a 5 mil trabalhadores. Isso representava, do parque industrial da Rússia, 80%. Comparando com uma outra economia na mesma época, que era dos Estados Unidos, essas grandes empresas de 10 a 5 mil trabalhadores representavam só 17% do parque industrial dos Estados Unidos na época, das indústrias que os Estados Unidos já tinham na época. Voltando aqui, se para o Lênin fica essa dúvida de que existe uma tarefa que é mais importante que a outra, existe uma vanguarda que vai conduzir o processo. E uma outra parte do processo revolucionário, um outro grupo vai acompanhar e vai ser a base de sustentação, isso resulta no quê? Que em determinada medida ainda sobra um resquício desse problema da filosofia lá dos gregos. Por quê? O que o Lênin está dizendo? Olha, não adianta achar que todo partido vai conduzir o processo revolucionário, porque nem todo mundo está consciente. Ele faz uma diferenciação. Tem os militantes que vão assumir uma tarefa, que é mais específica, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de estudar, e tem uma outra parte da militância, quer dizer, eu estou usando um termo para nós, né? Mas naquela época falava o operariado, os integrantes do sindicato. Eles vão cumprir uma outra tarefa. Isso representa que na concepção de Lênin ainda existe um resquício de que essas atividades têm importâncias diferentes. Né? Agora vamos localizar o Lênin, o Trotsky, dentro desse processo para a gente discutir os grandes temas que ele traz para a gente. O primeiro problema do Trotsky, né? Vamos lá, o Trotsky, ele entra no processo revolucionário a partir de quê? A partir da organização do Exército Vermelho. Então o Trotsky, ele tem uma experiência do ponto de vista do campo militar. Como organizar os trabalhadores, como, né, o primeiro soviet, né, de deputados e operários foi de Petersburgo, primeiro a se armar. Né, o primeiro o Exército Vermelho parte dessa célula desse soviet. O que acontece no processo da Revolução Russa? Vamos lá, em 1890, esses grupos, né, e aí repetir aqui o nome, os Nairodins, eles são esse setor pequeno, escolarizado, ligado ao campesinato. Esse grupo, os Nairodins, eles começam a fazer ações de terrorismo. Inclusive o irmão do Lênin é assassinado na prisão, o Lênin foi preso e é só terrorismo, não é explodir praças, explodir carro, botar fogo ali, botar ali. Eles fizeram esse processo de agitação de 1890 a 1905. E aí que começa uma data importante para a gente discutir o trotskismo. O que acontece em 1905 na Rússia? A primeira revolução, a Revolução Democrático-Burguesa. O que acontece aqui? Os socialistas revolucionários, os comunistas, marxistas, todo mundo se une para derrubar o czar e estabelecer um governo democrático burguês. Qual que era a tarefa desse governo democrático burguês? Liberdade de expressão, direito de vir, direito de organização, todos esses direitos que hoje nós acompanhamos. Por que a Revolução de 1905, ou por que a Revolução Democrática Burguesa acontece em 1905? Por causa da guerra russo, né? Nipo-russa, né? Japão e a Rússia estão em conflito em 1905. O que acontece?
durante o processo da guerra, a Rússia está perdendo uma guerra contra o Japão. Qual que é a avaliação do Trotsky e do Lenin? Olha, nesse determinado momento que a Rússia está em frangalhos, está em uma guerra, estamos perdendo a guerra, é a hora da gente dar um bote em cima. Vamos fazer a revolução agora. A gente sair de todos os setores burgueses e damos um primeiro golpe. O que eles fizeram? A Rússia estava esfacelada. E aí isso aqui é importante, porque esse elemento aqui vai ser um dos elementos principais para a avaliação do trotskismo depois de 1945, que é a Segunda Guerra. O que eles dizem? Olha, a Rússia está arrebentada. O Império não tem dinheiro, não tem arma, não tem soldado, vai perder a guerra. Vamos aproveitar o momento que a Rússia está esfacelada e já vamos dar um golpe. Então se junta todo mundo e faz essa primeira revolução. Fica aqui no governo, é o governo do Kerensky, né? Ele assume aqui de 1905 vai até 1917. Em 1917 vem um processo revolucionário russo. E aí a gente não precisa retomar, porque todo mundo já deu uma lida mais ou menos. Acontece todo o processo revolucionário de 1905 e de 1905 até 1917, os socialistas, marxistas e tudo mais, eles fazem todo o trabalho de preparação para a Revolução Russa de 1917. Nós temos que dar Por que acontece em 1917? É porque as propostas que a democracia burguesa ou o governo do Kerensky apresentavam que iam ser implementadas, elas não estavam sendo implementadas. E aqui vem um segundo aspecto, de novo, entra uma guerra. O que está acontecendo aqui nesse período? A Primeira Guerra Mundial. Qual que é, de novo, a leitura dos marxistas? Está tendo uma guerra, a Rússia está arrebentada, é a nossa hora. A gente se junta e dá o golpe dos caras, já tira eles do poder e assume. E é isso que acontece. Dando um salto, que é isso que vai discutir nós, dando um salto lá para a Segunda Guerra, 1945. O que o Trotsky e os trotskistas vão dizer? Fazendo uma analogia com a história. Se em 1914 foi a Primeira Guerra Mundial e arrebentou vários estados, nós tivemos condição de aglutinar os comunistas e fazer um processo revolucionário, qual que era a leitura deles? No pós-45, nós vamos para cima. Vão se abrir várias possibilidades de processo revolucionário. Por quê? O que eles imaginavam? Depois de 1914 até 18, que teve a Primeira Guerra, o que aconteceu? O Oriente Médio ele foi dividido, né? A Primeira Guerra é para dividir um pouco o Oriente Médio, uma parte para a França, uma parte para a Inglaterra, uma parte para não sei quem. E a partir de 17, com a Revolução de Outubro na Rússia, outros países vão fazendo processos revolucionários. Hungria, Tchecoslováquia e outros países. O que o Trotsky e os seus companheiros e os marxistas vão dizer em relação a 1945? Se abre para o campo marxista internacional um novo período de ascenso revolucionário. É verdade? A história confirma isso? Em parte. Por quê? Todas as revoluções que aconteceram de frente, de 45 para frente, elas ficaram em qual aspecto? No aspecto da Revolução de 1905. O que é a Revolução de 1905? Você faz uma revolução democrática burguesa para garantir direito de organização sindical, liberdade de expressão, direito de vir, mas você não expropria a classe que controla os meios de produção. Isso o Trotsky não imaginava que ia acontecer. Ele imaginava que as revoluções que viessem no período pós-Segunda Guerra iam ser revoluções de 1905 e depois revoluções de 1917. Qual que é a avaliação do trotskismo? Nós nos equivocamos. Por quê? Todas as revoluções que aconteceram de 45, pelo menos até 1963, todas elas foram revoluções de 1905. O que significa isso, gente? Que o processo revolucionário tira uma classe do poder, põe uma outra classe, mas não expropria quem controla os meios de produção. Pode pagar aqui? Aí vamos só para a gente localizar quando eu falo assim, né? Processo revolucionário. De 1917 a 1945, vários países fizeram suas revoluções. Esse é o primeiro período
que o trotskismo marca de 1923 a mais ou menos 1952. O trotskismo caracteriza esse primeiro período como o primeiro período do ascenso revolucionário. Qual que é o problema das revoluções que aconteceram nesse período? É que os comunistas do mundo achavam que os processos que viriam nesse período seriam para expropriar a burguesia. O que aconteceu nessas revoluções? Grupos intelectuais nos países, e aí depois a gente pode tentar relembrar aqui quais são os países que fizeram as revoluções nesse período. O que aconteceu? Fizeram revoluções de 1905, lutaram pelas liberdades democráticas, mas não mexeram no fundamental, que era a estrutura de classes. E o Trotsky vai dizer, a única revolução desse primeiro período de ascensão revolucionária que faz a expropriação de classe é a de 1917. Por isso, ele fala, olha, a Revolução de 1917, ela se estancou. O que ele quer dizer com isso? A Revolução de 1917, ela estanca, ela começa a ser asfixiada, porque a Revolução nos outros países não dá certo. Só para a gente entender. 1917 foi a Revolução na Rússia. Em 1918, o movimento comunista esperava o quê? Que na Alemanha os trabalhadores também conquistassem o poder, que dessem um golpe. Né? Mas aí a gente sabe que um pouco antes, por volta de 14 a 16, a Rosa é assassinada, o Karl Liebknecht também é assassinado, e outras lideranças são assassinadas. Qual que é a resposta para o movimento na Rússia? É que as revoluções que eles imaginavam que iam acontecer a partir da Revolução Russa, elas não aconteceram. O que surgiu? As contra-revoluções. O que caracterizava essas contra-revoluções? Aí, se a gente quiser pegar alguns exemplos, só para entender, quando ele está falando aqui do leste europeu. Os países do leste europeu. O que aconteceram com eles depois da Revolução Russa? Esses países fizeram suas revoluções democráticas burguesas. O que significa? Que nesses países do leste europeu, que eram todos da União Soviética, eles também se levantavam para fazer um processo revolucionário. Primeiro a realizar a primeira revolução, que seria a Revolução de 1905, aqui só para a gente ter o nome, e depois fazer de 1917. Por que não acontece? Aí aqui a gente pode pegar a Tchecoslováquia, a Hungria, Lituânia, esses países, lembrei dois, pelo menos. O que aconteceu? Eles fizeram a primeira revolução. Quando esses movimentos iam passar para o segundo momento, que era fazer o processo revolucionário para expropriar a burguesia, o que acontece? Vem a mão da contra-revolução. Quem é a contra-revolução, na opinião do Trotsky, na leitura do Trotsky, é o maior Estado operário, burocratizado. Quem que é? É a Rússia. E por que o Trotsky fala que esse Estado, ele é um Estado contra-revolucionário? Por quê? Todos esses países viviam sobre o quê? Sobre, primeiro, um guarda-chuva que todo mundo teria que ser identificado sobre uma etnia só. Se a gente imaginar lá, Kosovo, Bósnia, Herzegovina, antes, nesse processo, todo mundo era obrigado, como na época do Stalin foi, a se identificar como o quê? Como russo. Somos todos russos. Então, o cara que estava lá na Tchecoslováquia, o que você é? Você é russo. Esses países fizeram o primeiro processo. Quando eles foram dar o segundo passo para expropriar a burguesia, o que acontece? A ação do Estado operário burocratizado, que é um termo, um conceito que os Trotsky trabalha, começa a operar no campo internacional. Isso quer dizer o seguinte: o Estado faz acordos com os países imperialistas para quê? Para, primeiro, os países imperialistas não atacarem os países que já fizeram o primeiro
processo revolucionário. Essa é a primeira contrapartida. O Stalin entende isso, né? Olha, vocês não atacam os nossos países que estão nesse processo. Qual que era a contrapartida do Stalin para o imperialismo? Vocês não incentivam revoluções do tipo 1917 em lugar nenhum. Então, todos os processos revolucionários que se seguiram depois de 1917, o que foi acontecendo com cada um deles? A contra-revolução da Rússia, quer dizer, não estou dizendo que a revolução da Rússia é contra-revolucionária, mas o Estado operário burocratizado, ele começa a interferir nos processos revolucionários do resto do mundo. Então, nesses 30 anos, o que o Trotsky está dizendo? Olha, o Estado da Rússia foi o principal elemento contra-revolucionário desses 30 anos. Esse é o primeiro ascenso. E para a gente entender, vamos lá, agora vamos aos conceitos do Trotsky. Estado operário burocratizado. Ele fala que existe um Estado operário, na época que ele ainda estava na Rússia, havia um Estado operário. Aqui ele se refere ao comando do Lenin. Depois um outro conceito que ele vai trabalhar, Estado, eu vou colocar aqui, né, aqui, o Estado operário burocratizado. Aqui ele identifica com quem? Com Stalin. Qual que é a importância dessa significação que o Trotsky vai fazer? Por quê? O Trotsky vai dizer o seguinte, ainda que o Stalin tenha assumido o controle do governo russo lá, né, a partir de 1924, quando o Lenin morre, ainda que o Stalin tenha assumido e tenha derrubado o processo revolucionário, para o Trotsky, ele ainda se mantinha no Estado operário. Qual que era a condição mínima para você ter um Estado operário? É que os meios de produção tivessem sido expropriados. Essa é a diferença. Mas, a partir da entrada do Estado, que aí o Estado só permitia recuperar. O Estado não era nada no processo revolucionário, né? Todo mundo aqui conhece um pouco. O Estado não era nada, não era intelectual, não era teórico, não fazia parte desse grupo selecionado, né, dos Nairobi, antes de 1900, não era intelectual, não era estudante, não era militante, não era nada. Chegou lá, surgiu a possibilidade de constituir um triunvirato, que é o primeiro triunvirato da história. O que o Lenin pensou? Olha, eu estou chegando no meu fim, estou doente. Precisa pensar um coletivo que vai tocar o processo revolucionário. Monta-se um triunvirato, que é o Stalin, Zinoviev e acho que o Kamenev. Né? Quer dizer, claro que aí antes aqui o Trotsky, né? O Lenin, depois eles vão ser substituídos por esses, né? Porque o Stalin começa a matar todo mundo. O Stalin ocupa que cadeira? De secretário-geral. Aquela cadeira não existia. Hoje qualquer partido, qualquer entidade tem um secretário-geral. Só que até aquela época não existia. E aí, gente, a gente já deve ter visto esse sindicato em outras situações que a gente às vezes cria um cargo vogal na entidade para passar uma corrente política. Não, vamos criar uma secretaria de não sei o que na entidade, porque a corrente pode entrar e assumir esse espaço. Aqui, quando eles montam esse primeiro triunvirato, é a virada do processo de traição do Estado. Por quê? O Stalin sabe, e é pelo texto que a gente tem para ler, stalinismo e bolchevismo, ele sabe que ele não tem embasamento teórico nenhum para entrar no mesmo pé que o Lenin e o Trotsky estavam no processo revolucionário, contribuindo teoricamente. O Stalin vem aqui, assume a Secretaria-Geral, primeiro que é um cargo que não existia, depois que o Lenin morre, o que acontece? A partir do processo de traição, ele transforma o cargo dele, primeiro, o mais importante, o secretário-geral passa a ser o secretário de comunicação. Se alguém tem falado do partido russo, é o secretário de comunicação, que é o secretário-geral. E aqui começa a malandragem. Até que o Stalin chega à presidência, né, do Partido Comunista e depois coordenando o Estado operário burocratizado. Depois de 1945, o trotskismo enxerga um segundo processo de ascenso revolucionário. O primeiro foi da Primeira Guerra, a Segunda Guerra, que o trotskismo esperava. Que se na Rússia, a partir da Primeira Guerra,
os movimentos puderam se unir para fazer um processo revolucionário no país, nos outros países eles imaginavam que ia acontecer isso. E aconteceu. O problema é que as revoluções que se seguiam à Revolução Russa, nenhuma conseguiu expropriar a classe trabalhista, a classe capitalista. Então, é a diferença desses processos revolucionários. O segundo aspecto é que todos esses processos revolucionários são influenciados pela política de quem? Do Stalin. Então, todos esses processos revolucionários são obrigados ao quê? Segurar o freio de mão para não complicar a posição da Rússia em relação aos Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Qual que é a teoria que o Stalin defendia? E aí a gente começa a entrar nas questões mais importantes do trotskismo. Qual é a primeira teoria que teoria, vamos dizer? Socialismo em um só país. Lá no texto, o bolchevismo, o stalinismo, qual que é o argumento que o Stalin usa para dizer, olha, nós podemos levar a nossa revolução socialista aqui na Rússia? Era um ataque mesquinho, baixo. O que ele dizia para reafirmar o argumento dele? Ele falou, olha, o Trotsky, que vocês estão defendendo como uma liderança da Revolução Russa, está dizendo que a nossa revolução vai ser derrotada, mais cedo ou mais tarde. E o Trotsky tinha razão. É impossível manter uma revolução socialista num país. Então, qual que é o argumento que não é um argumento? Ele acusava o Trotsky de não acreditar no processo revolucionário da Rússia. Claro, todo mundo sabe que o Trotsky não dizia isso. O Trotsky dizia o seguinte, se a gente faz a revolução socialista num país, e se ela não se expande, a gente vai ficar asfixiado, a gente vai ficar preso. Por exemplo, o caso da Cuba mais atual. Qual que é a segunda posição teórica do Stalin? Quer dizer, entre aspas, essa é a primeira grande tese dele. Socialismo em um só país. A segunda, com a coexistência pacífica entre socialismo e imperialismo. Essas são as duas grandes teorias que o Stalin trabalha na sua vida toda. E no texto vocês puderam ver que não é teoria coisíssima nenhuma. Mas ele está dizendo o seguinte, que é possível, dentro do regime imperialista, um país ser vitorioso, expropriando a classe capitalista e assim manter o seu processo revolucionário. O que o Trotsky queria dizer? Olha, ou a gente faz uma revolução permanente, isso significa ganhar mais países, ou a Revolução Russa será derrotada. O que se verifica na história? Que a Revolução Russa, de pouco a pouco, ela vai sendo derrotada. Porque ela não consegue se manter só num país só. Quais são as teorias que o Trotsky vai, quer dizer, na verdade, o debate teórico, quem faz é o Trotsky, que o Lenin apresenta esses dois contrapontos. Socialismo num país só. O que o Trotsky fala disso aqui? Ou nós fazemos uma revolução mundial, ou a gente vai ser derrotado. Coexistência pacífica. Aí outro conceito do Trotsky, que a gente hoje, ele traduz isso, ele fala, olha, o que o Stalin quer dizer com isso aqui? Coexistência pacífica do socialismo e do imperialismo. Colaboração de classes. Ou revisão. Quer dizer isso, olha, a tradução desse ponto teórico que o Stalin defende, coexistência pacífica, ele fala, na prática, isso significa colaboração de classes. É um outro conceito, né? Revolução permanente, colaboração de classes. E aí, para resolver esse problema, o que o Trotsky vai apresentar? Esses dois problemas teóricos. A primeira proposta é a revolução permanente, né? A revolução deveria ganhar mais países. A segunda proposta é o programa de transição. E aí, para fazer um paralelo aqui com a nossa realidade,
processo revolucionário, o ascenso revolucionário que o movimento comunista no mundo está vivendo, é um processo que ele não vai ter um instante, ele não vai se encerrar num determinado momento que a gente conquista todos os países, mas é uma revolução que vai ganhando a cada momento histórico, vai ganhando outros países, e à medida que criam, né, que ele chamava de repúblicas socialistas soviéticas no mundo todo, a revolução ela vai se realizando. O contraponto com o Stalin, qual que é a dificuldade do Stalin? O que está preocupando o Stalin? Qual é a dificuldade? Só para a gente lembrar os temas que o Stalin vai trabalhando. O Lenin, o que o Lenin vai trabalhando lá? Qual é a natureza do capitalismo na Rússia? Nos primeiros textos do Lenin. Ele quer saber como é que o país funciona. O grande texto dele que orienta o trabalho político dele, o que é? O que fazer? Depois que ele pergunta quais as táticas que nós vamos usar. Então, os textos do Lenin são sempre esses questionamentos. Que instrumento a gente constrói? Com quem a gente constrói? Como a gente constrói? E qual que é o papel do instrumento? Aí, para a gente voltar na história, é importante dizer o seguinte, que os bolcheviques e os mencheviques, eles caminhavam juntos nesse período de 1890. Mas num determinado momento da história, eles se separam. Esse determinado momento da história é em 1904 ou 1903, que eles organizam um congresso na Europa, um congresso realizado lá na França, e qual que é o primeiro grande debate dos comunistas lá da Rússia? E é um debate que é muito pertinente para nós, né? Quando eu falo assim, para nós que está aqui, tem o MST, PT, PSTU, PSOL, PCB. Qual que era a primeira questão teórica que separou? De um lado os mencheviques e do outro lado os bolcheviques. Quem entra no partido? Quem é que pode entrar no nosso partido? E essa preocupação ela é importante para nós hoje porque os nossos partidos, né, imaginando PSOL, PSTU, PCB, PT, da direita não, vamos imaginar só os que estão mais próximos da gente. Qual é o critério de entrada nesses partidos? Só para a gente abrir um pouco aqui. O que vocês acham? Qual que é o critério de entrada hoje no PT, PCdoB, PSTU, PSOL? Podemos falar abertamente, né? Se tiver alguém aqui dos partidos, eu sou filiado ao PT, não sou militante ativista, não é minha carteira de falar. Nós podemos falar aqui, né? Sem tom de acusação, você é mais pereiro, eu sou mais de luta. Mas qual que é o critério hoje, gente, para entrar no PT? Como é que você vai para entrar no PT hoje? Não tem critério nenhum, é muito fácil de dar. Você vai lá na internet, lá, digita seus dados, quer se filiar? Quero. Aí tu manda lá para São Paulo. Depois chega uma carteirinha na tua casa. Qual que é a filiação do PSTU? Aquela que o PSTU faz diferente. Primeiro você passa militante interno, aí depois de um tempo de militância você se torna um filiado do PSTU. Qual que é o processo? Você entra na internet e se filia. Qual que era a discussão dos mencheviques e dos bolcheviques? Os mencheviques, eles achavam que todo mundo podia entrar no partido. Todo mundo podia ser do partido. Liberal, socialista, comunista, marxista, anarquista, todo mundo. Qual que era a única exigência? Que concordasse com o programa e compreendesse que era necessário fazer uma revolução. Para os bolcheviques, e quem são os bolcheviques? O Lenin. Quem que estão defendendo? Não. No nosso partido não vai entrar qualquer um. Aí a galera diz, não, tem que entrar todo mundo. A gente quer um partido amplo, tem que entrar todo mundo. O Lenin vai falar o seguinte, não. Nós achamos que no partido tem que entrar, primeiro, quem concorda com o programa. Esse é o principal. Primeiro, concordar com o programa. Não ter acordos gerais com a gente. Isso separa já de cara os mencheviques dos bolcheviques. Só que nesse período, o Lenin é o grupo mais fraco. Então o Lenin também vai, quer dizer, na história tem as travessuras do Lenin. O Lenin, nesse congresso que é realizado lá na Europa, só para você ter uma ideia do contexto. 42 delegados, 3 operários, imagina, um congresso de um partido, tem 42 delegados, só 3 eram operários, estão discutindo o processo revolucionário, meios de produção. E se o Lenin fosse fazer uma votação dentro do Congresso, ele sabia que ele ia perder. Que a posição dos mencheviques ia ser vitoriosa e ia ser derrotada. O que ele faz? Ele suspende a sessão do Congresso. Faz a votação a partir do país de cada um. Só para a gente entender o contexto. Esses delegados, eles não estão na Rússia. Eles estão na Inglaterra, na França. Está todo mundo espalhado. Por quê? Porque lá no século XIX, o que eles faziam? Eles jogavam bomba, metiam fogo, matavam. Né? A tropa do Lenin e companhia fazia
ele vai dizer o seguinte, não vamos votar essa questão aqui não. Porque, claro, ele falou que a gente vai perder, e é uma questão central, porque ele fala, se a gente aprovar a resolução dos mencheviques, aí, gente, isso é muito importante para o que a gente vive hoje, entra qualquer um, ele falou, é a degeneração do partido. E aí um outro conceito político, que o Lenin e o Trotsky usam muito, é degeneração. Quer dizer, o que é degeneração? É perder seu conteúdo de origem. Não está aqui. Perder seu conteúdo de origem. E o Lenin achava que se fosse aprovado que qualquer um poderia estar no partido, era isso que ia acontecer. O partido ia se degenerar. Não vou apagar agora não. Aí passado a Segunda Guerra, quer dizer, aí, para retomar. Na Segunda Guerra, aonde é que o Trotsky já está? O Trotsky já está exilado, né? Ele já foi combatido, né? Combatido no sentido, muitas lideranças que seguiam a corrente teórica que ele trabalhava já tinham sido assassinados e ele já tinha sido exilado. E aí, voltando lá à questão da violência e do trotskismo. Qual que é a primeira ação em relação ao Trotsky que o Stalin vai assumir? É a posição da filosofia política de la Boétie. O que essa teoria diz? Se você tomar o poder, mata todo mundo. É isso, é filosofia. O que esse autor vai dizer? O seguinte: se você passar do lado de um cachorro e ele estiver com o rabo para baixo, toma cuidado, porque ele vai te dar o bode. Na verdade, essa filosofia da época de 1500 e pouco, se não me engano, 1600 e pouco, ele vai dizer o seguinte: olha, o seu inimigo, se ele se apresenta claramente, bom, agora se ele passa muito cabisbaixo, abre o olho que quando você virar as costas, ele te dá a cara final. O que ele vai dizer? O seguinte: o Stalin pega essa linha política e que todos os outros imperadores seguem, vai dizer o seguinte: olha, precisamos matar todo mundo. Por quê? Se por acaso o stalinismo fosse derrotado, não teria ninguém da corrente teórica do trotskismo para reivindicar que poderia continuar o processo revolucionário russo. Por isso, para a gente ter uma ideia, o 17º Congresso, o 16º Congresso do Partido lá Comunista da Rússia, ele acontece mais ou menos com 622 delegados. 3 anos depois, não tem mais de 40 pessoas que participou desse congresso para ir no 17º Congresso. O que o Stalin fez? O Stalin passou o governo na rua, matou todo mundo. Quem não era da linha política dele, ele matou. Era o objetivo só, violência por violência, vou matar porque eu tenho que matar? Não, era justamente essa compreensão da filosofia política. Se você tomou o poder de alguém, aniquila, para se você perder o poder, esse grupo aí já não toma mais. E aí eles foi matando até conseguir matar o Trotsky aqui no México. Essa era a primeira grande orientação assim, do Stalin. O que caracteriza a militância dos seguidores do Trotsky? A gente entender como é que se forma essa militância. Se a militância que juntou o Lenin, o Trotsky, o Kerensky, o Kamenev, eles eram oriundos lá dos Narodniks, os trotskistas, eles vão se consolidar em que contexto? Num contexto negativo, de baixa. Por isso, e aí é um elemento que é muito parecido com a nossa realidade, aonde nós temos mais trotskistas organizados que participam no país aqui, é no campo da intelectualidade. Vou pegar um exemplo aqui, a corrente do trabalho. Não é uma corrente muito grande, mas a maioria dos seus militantes são oriundos da onde? Das universidades, dos centros de pesquisa. Não são oriundos do chão da fábrica, do trabalho de base, das sedes, da pastoral de juventude. Não são. Eles são oriundos de onde? Do campo intelectual. Por quê? Porque com o Trotsky e a corrente trotskista aconteceu esse processo histórico. Porque se o Stalin assume o poder, o que
o Trotsky é exilado, ele vai para a França, e aí é importante a gente se aguentar. Qual que é a data que fundaria a Quarta Internacional? Uma possível data seria 3 de dezembro de 1933, em Paris. O Trotsky faz uma conferência lá em Paris, ele já está exilado, e ele lança as bases do programa, né, da Quarta Internacional. Como é que se constitui a militância? Se o Trotsky, que era um dos grandes teóricos da corrente, é exilado, espalhado e todo mundo começa a ser assassinado, qual é a base social que vai formar a militância trotskista no mundo, inclusive aqui no Brasil? É a base intelectual. Onde que eles vão pegar? Nas universidades, nas escolas, é nas entidades de pesquisa. Daí que surgem os trotskistas. Daí que eles se fortalecem. Por quê? Porque eles não têm condições de atuar no sindicato na Rússia. Se eles atuarem, são mortos. Não tem condição de atuar no partido na Rússia. Se eles atuarem lá, também ninguém vai passar bala. Aonde é que o trotskismo se organiza? No campo intelectual. Por isso, hoje nós fazemos uma grande crítica que os trotskistas estão cada vez mais apartados da realidade, porque se organizam mais no campo intelectual, no campo da pesquisa, dos grupos, dos institutos, dos partidos políticos. Qual que é o resultado de você formar uma militância nesse contexto? É que você não forma, o Trotsky vai dizer, você não forma um militante a partir do enfrentamento do trabalhador com o patrão. Você não forma uma militância trotskista no enfrentamento na hora de expropriar a classe capitalista. Qual que é o resultado prático disso? Que é uma corrente que ela tem dificuldade de analisar a situação concreta, real. Por quê? Porque ela está afastada disso, porque se ela meter a cara ali, Deus vai meter fogo nela. É isso que está acontecendo com o Trotsky, só para a gente entender como é que o trotskismo vai se formando internacionalmente. Primeiro, os dirigentes que conseguem se salvar, gente, sai todo mundo da Rússia. Inglaterra, França e tal. Quem fica, passa fogo, mata todo mundo. Então eles se formam a partir de que contexto social? A partir das discussões teóricas. E por isso, né, muita gente acha que as avaliações que o trotskismo faz hoje carecem um pouco dessa reflexão vamos dizer assim, dessa ressonância com o real, porque eles se formaram nesse contexto. Eles se formaram principalmente depois que começa o governo do Stalin, depois que todo mundo é expulso e a maioria é assassinada. Imagina se a gente fosse formar uma militância em Franca, nesse contexto. Que todo mundo toma pau da polícia, todo mundo é preso, e depois todo mundo espalha para São Paulo para não ficar aqui, para não morrer, ou não apanhar da polícia. Você constitui um grupo social militante que tem uma relação concreta, direta com a sua realidade, mas ela não intervém diretamente. E para o campo marxista, se você não está na realidade, a sua condição de interagir com ela é muito pequena. O que ele está dizendo? Que o Trotsky lá no México, em 1940, escrevia os documentos e mandava para a Rússia, clandestinamente, a possibilidade desses documentos ter alguma ressonância no meio da militância na Rússia era muito pequena. Porque o cara estava lá do outro lado, era combatido dentro da Rússia. Agora, por que a Quarta Internacional, e aí tem outras datas, essa é uma data, nós identificamos com a construção da Quarta Internacional, qual era o programa da Quarta Internacional? Primeiro, o programa de transição, quais eram as bases do programa de transição? O que constitui o programa de transição? Primeiro, uma avaliação sobre processo revolucionário. Depois, segundo, bases de atuação. Terceiro, programa. E quarto, instrumento político. O que o programa de transição, a gente vai dizer? Eu estou aqui com, na verdade eu falei que ia passar para todo mundo depois, mas depois todo mundo pode ver. Estou aqui só para a gente ter uma base de onde que eu vou também apresentar um pouco aqui a discussão do programa. Tem esse livro que foi escrito pelo Nahuel Moreno, um dos teóricos do campo trotskista. Ele é um argentino, ele vai se somar com uma outra corrente trotskista, muito conhecida internacionalmente, liderada por Pierre Lemaitre.
são as correntes hoje que seguem essas linhas? A linha morenista e a linha vandertista, né? Nahuel Moreno, argentino, Pierre Lambert, francês, eles reescrevem o programa de transição, né? Qual que é? Uma reavaliação para atualizar o programa de transição do Trotsky. O que esses dois intelectuais vão dizer? Aí está aqui, não vai dar para a gente ler, mas só para a gente entender qual que é o que eles estavam preocupados. Quais são as bases da fundação da Quarta Internacional? Só para a gente pegar na história. Como é que se forma a primeira Internacional Comunista? Lá com os anarquistas, com os marxistas, não é? A Segunda Internacional, que é dentro de um processo revolucionário da Comuna de Paris. A Terceira Internacional, né? A do Lenin, do Trotsky. E a Quarta Internacional é criticada pelos trotskistas. Primeiro elemento das bases é que é uma avaliação sobre as forças produtivas. Qual é a avaliação dos trotskistas? Que as forças produtivas se desenvolveram, mas isso não gerou um desenvolvimento de todas as sociedades. Né? Porque o Trotsky fala, desenvolvimento desigual ou combinado. Ao mesmo tempo que na Rússia, como eu falei, o Pacto Industrial já avançava na estruturação da sua indústria, por outro lado, quer dizer, esse desigual é combinado. Combinado porque a Rússia avança no processo de industrialização e desigual por quê? Porque a Rússia é quase totalmente camponesa. Então ele fala, como é que mantém elementos de um processo mais à frente, historicamente, com elementos mais atrasados? Esse é o segundo elemento. Devido a essas contradições, devido ao capitalismo não ter atingido todas as nações, se abriram as possibilidades de processo revolucionário. E o trotskismo encara isso como um século. De 1890 até agora, o nosso período, 1980, 2000. Terceiro, a luta de classes passa a ter um caráter internacional. Então, portanto, assim, ou nós fazemos um processo que engloba todo mundo, ou a gente vai morrer asfixiado em cada experiência isolada que a gente viver. Terceiro elemento, que aí é o mais fundamental, que eu acho que aqui a gente entra e traz a discussão para a nossa atualidade. A grande tese do trotskismo qual que é? É essa. Que é a opinião do professor, claro, que a gente vai poder debater. A crise da humanidade, olha só, gente, eu acho que já vou vender o peixe, eu acho que é uma posição de barra razoável, mas o que diz? Quarto, a crise da humanidade é consequência da crise de direção do proletariado. Ou seja, enquanto o proletariado não solucionasse a crise de direção, a humanidade iria de crise em crise, cada uma mais aguda que a anterior. Qual que é a grande tese do Trotsky? Política. As revoluções socialistas não foram vitoriosas no mundo até hoje, por quê? Porque nós temos direções traidoras. Para mim, e para mais quem é do PT aqui, isso tem alguma ressonância com a nossa vida? É isso que o Trotsky está discutindo. A qualidade do debate dele é esse. Ele fala, olha, todos os processos revolucionários, do primeiro ascenso, que foi da Revolução Russa, até a Segunda Guerra, o segundo ascenso, que pega da Segunda Guerra até 73, que é a crise do petróleo, ele fala, todos os processos revolucionários tiveram um problema, a traição das direções. Portanto, o problema do movimento comunista internacional, qual que é? É o problema da traição das direções. O que vocês acham? O que vocês acham? O problema, vamos botar para nós aqui, né, nos identificamos com o campo marxista, né, e nos vários correntes teóricas que nós nos identificamos. A gente concorda com essa opinião do Trotsky, que todos os processos revolucionários, exceto de 17, até hoje, a Tchecoslováquia, Hungria, Bolívia, Cuba, Vietnã, Albânia, e tantos outros, para ele, todos esses processos resultaram em uma determinada situação. Os movimentos se constituem, se fazem, quando chegam lá, em um determinado ponto, quem está no processo de direção trai o movimento todo é traído. O que ele classificou de contra-revolução. Na opinião de vocês, nós podemos compreender o processo brasileiro a partir dessa teoria? Da traição das direções revolucionárias? O que vocês acham? Vamos pegar um exemplo concreto. O problema do PT. Nós poderíamos resumir
ou identificar nessa avaliação do Trotsky que o problema do PT também é um problema das traições, das direções traidoras? O que vocês acham? Sem dúvida, né? Alguém mais? Mas, quer dizer, eu concordo, mas eu acho que outros elementos precisam entrar nessa avaliação. Qual que é um outro elemento? O inimigo. Aqui nessa avaliação, a quarta tese do programa de transição não contemporiza com o inimigo. Isso quer dizer o seguinte: se tivesse uma outra direção, vamos imaginar, lá no STU, lá no PT, se tivesse o Zé Maria hoje, presidente do PT, quais eram as condições do programa lá de 89 ser implementado? Eram as mesmas condições que a gente vive hoje com o PT no comando do Ricardo Bernzolini, né? Nem sei quem é o presidente atual. Mas são essas condições. Então não é só essa tese central do Trotsky, que todo movimento revolucionário do mundo deu errado porque, em última instância, a sua direção foi traidora. Essa é a tese, acho que dá mais ressonância no que a gente vive hoje. Aí ele continua, são 10 temas, 13 temas. O quinto tema, que ele fala que a crise do proletariado mundial de sua direção não é uma crise abstrata, não é uma crise intelectual reflexiva, é uma crise concreta. O sexto, essa traição se deve a causas sociais. Ele fala, a burocratização das organizações operárias, entre elas a Rússia. Ele fala, por que traiu? Porque o primeiro processo que essas organizações vivem com essas direções é burocratizar. Né? Montar uma burocracia que você aparta todo o coletivo de um grupo separado que a gente normalmente vê identificado como a vanguarda. Sétimo, a contra-revolução sempre é expressão de um fenômeno revisionista, de uma corrente teórica revisionista, que não quer ir até isso na opinião do trotskismo. Aí eles pegam mais pesado um pouco também. Oitavo, a única teoria e programa que se opõe coerentemente à teoria stalinista e social-democrata num país só, e de coexistência pacífica e colaboração com o imperialismo, é a teoria da revolução permanente. Aí também é um pouquinho exagerado, né? A única teoria no mundo que se contrapõe é a teoria da revolução permanente. Será que não tinha nenhum outro teórico do campo marxista que enxergava o que o Trotsky escrevia? Certamente que havia uma gente, né? Mas eles achavam que era... Sobre a expropriação da burguesia, o nono ponto. A expropriação da burguesia dos latifundiários é uma questão tática para a ditadura revolucionária do proletariado. Ela é tática, porque o objetivo da revolução socialista no mundo é liquidar as fronteiras nacionais, é acabar com os estados nacionais. Qual que é o problema do Estado? Como eu falei, o nosso objetivo com a revolução é acabar com os países, acabar com a Rússia enquanto país, acabar com a França. O que o Stalin vai dizer? Não, o Trotsky quer acabar com a Rússia. Só que o Trotsky vai dizer o seguinte: enquanto nós nos organizarmos e nos compreendermos que nós somos um país separado, vai acontecer o problema histórico da traição. Aonde é que o Trotsky inclui? Aonde é que ele enxerga a traição na Primeira Guerra Mundial? Isso é importante dizer. Por que as guerras são importantes para o Trotsky fazer as avaliações políticas? Porque na Primeira Guerra Mundial, quando é que o Trotsky diz, olha, aqui a gente se fudeu. Quando os trabalhadores no mundo começam a se posicionar em relação à Primeira Guerra Mundial. O que acontece? Lá na Alemanha, o que estava acontecendo com os socialistas antes da Primeira Guerra? Os socialistas estavam tendo votos, né? Votos, participando do parlamento. Quando vai voltar os créditos da Primeira Guerra, qual que era a opinião do comunismo internacional antes da guerra? Nós, trabalhadores, não podemos votar créditos de guerra nos nossos parlamentos, porque isso significa colocar uma nação de trabalhadores contra outra nação de trabalhadores. O que acontece na guerra da Alemanha? Os socialistas votam pelos créditos de guerra. E aí, o Trotsky já aponta o primeiro desparcelamento, o primeiro problema da unidade do movimento operário internacional se dá na questão da guerra. Porque a guerra é uma guerra imperialista para dividir o Oriente Médio e os trabalhadores tomam parte nessa guerra. Os trabalhadores da Alemanha, os seus deputados, votam pelos créditos da guerra para falar, isso aí é o nosso fim. A gente está botando um trabalhador contra o outro, de um país contra o outro. E aí, voltando
as teorias. Qual que é a principal tarefa dentro do programa de transição? É superar a crise da direção do proletariado. Quando a gente fala isso, para a gente entender concretamente, os trotskistas aqui no Brasil, qual que é a avaliação que eles têm do contexto político? Primeiro, precisamos combater as direções traidoras. Quem é que o trotskismo combate aqui no Brasil? Aí vamos verificar o PSTU, o PSOL, o Trabalho e outras correntes. Eles combatem a direção da CUT, eles combatem a direção do PT, eles combatem a direção do MST. Qual que é a opinião deles? Seguindo essa teoria. Nós precisamos combater as direções traidoras para reconquistar esse movimento para seguir na marcha da Revolução Mundial. Concretamente, os trotskistas fazem a luta política ou só se resumem na primeira tese do Trotsky hoje aqui no Brasil? Praticamente eles quase se definem nisso. Tem que combater as direções. Por isso que a gente pega os documentos do PSTU, parece, né? Não estou querendo ofender extremamente o PSTU, mas com todo respeito. Você pega os documentos do PSTU, qual que é o debate que o PSTU faz? É o debate sobre o PT. Você pega os documentos do PSOL, qual que é o debate que o PSOL faz? É o debate sobre o PT. Pega os documentos da corrente do trabalho, qual que é todos os materiais, gente, se vocês puderem entrar na internet, entra lá, o trabalho.com.br, acho que é isso a página, você entra lá, todos os documentos deles, gente, só discute a direção do PT, a direção da CUT, a direção da MST, por causa dessa avaliação. Então, qual que é a primeira tarefa tática dos trotskistas na atualidade? Derrotar a direção. Por isso, que para os trotskistas, quando a gente vai para os movimentos sociais, eles estão mais interessados em quê? Fazer a denúncia da CUT, do PT, por essa interpretação. 11ª, nada demonstra o caráter contra-revolucionário do Estado operário autocratizado que é a Rússia, a medida ou a maneira que ele organiza o próprio Estado. Como é que era organizado o Estado russo na época do Stalin? De maneira bonapartista, é como se fosse um monarca, centralizado com seu comando, fechado e descendo pau, dando ordem para todo mundo. 12º, é necessário fazer uma revolução política na Rússia. O Trotsky está dizendo, olha, nesse período que Stalin está lá, nós precisamos viver um terceiro momento na Revolução Russa. Qualquer é fazer uma revolução política. Na opinião dele, essa revolução não foi feita. E o terceiro mito, o 13º, ele está dizendo, esses programas, essas ideias, essas teses, foram trabalhadas dentro do programa de transição do Trotsky, que são essas bases. O programa, ele faz uma análise do capitalismo, faz uma análise dos processos revolucionários, e aí, acho que é mais para já contar o que a gente vai ver o filme, o que é precisado assim, observar para poder debater, é que a quarta é proclamada lá em 1933. Os trotskistas são vários grupos no mundo. Como é que a gente entende esses grupos? Da onde é que surgiram os primeiros rachas? No segundo período de ascenso revolucionário, na opinião do Trotsky, vai da onde? Da Segunda Guerra a 1973. É claro que não é o Trotsky que vai falar de 73, porque ele fala que parece antes. Mas esse segundo período é o segundo processo do ascenso revolucionário. Quais são os processos que estão dentro desse período aqui, gente? Bolívia, 1952. Qual que era o partido? E aqui essa é uma experiência fundamental para discutir o trotskismo. Tinha um partido operário revolucionário da Bolívia. Aí vamos lembrar os outros processos revolucionários, até 73. Vamos lá, quem lembra mais? A partir de 52, Cuba, 59, Vietnã. Vietnã é 63? Começa o conflito? Não, né? É mais para frente. Né? Vamos deixar aqui 1960 alguma coisa. A Coreia também é. Coreia, 40, 50 e pouco. Quer dizer, a gente poderia lembrar vários outros episódios, né? Desse ascenso revolucionário, que o trotskismo vai identificar. Desses processos aqui, qual que era a avaliação que eu estava trabalhando? É que, para o trotskismo, a partir da Primeira Guerra, se abriu uma possibilidade de ascenso revolucionário. Veio a Revolução Russa e veio a outra. Qual que era a avaliação do trotskismo? Que não se confirmou. Depois da Segunda Guerra Mundial, veio um outro ascenso revolucionário. Nós vamos dar um impulso à Revolução Socialista Mundial.
1917. Elas são revoluções de 1905. Elas ficam no campo democrático burguês. É claro que em algumas experiências, o próprio movimento é obrigado, pela condição do movimento, a expropriar a burguesia, que é o exemplo de Cuba. Quem é que faz o processo revolucionário de Cuba? É um grupo de pessoas de classe média. Né? É um grupo de pessoas de classe média. Claro que não é o conceito de classe média que a gente tem hoje. Mas é esse grupo que leva o processo, e em um determinado momento da luta de guerrilha, eles são obrigados também a expropriar as classes capitalistas. Todos esses processos, eles representavam o quê? Vitórias para o movimento socialista. Por exemplo, o Vietnã é o mais sintomático. O imperialismo perde a guerra. Agora, desses processos, qual que é o que mais marca a trajetória do movimento trotskista no mundo? E que dá o grande racha que vai separar dos grupos no mundo, os trotskistas? É a Revolução da Bolívia. Por quê? Na Revolução da Bolívia era o único país que tinha um partido operário revolucionário que era de que corrente trotskista. Era o único país da América Latina que tinha um partido. Eles organizam um processo revolucionário que concilia o operariado e o campesinado, tomam o poder. Qual que é o problema daqui? E que vai ficar conhecido como revisionismo pablista. Certo? Revisionismo pablista. O que acontece aqui? Que é o grande primeiro rato dos trotskistas, após a morte do Trotsky. Tomado o poder na Bolívia, o que o POR faz? Seguindo a orientação de Pablo, que é uma das lideranças também do trotskismo. Nós, e aqui já era uma revolução de 1917, o que eles fazem? Não, vamos fazer uma aliança com, eu acho que é mais ou menos isso, é PNR, que era o Partido da Democracia Burguesa. Um partido burguês. Não sei se é PNR, PNR, mas é um partido da Bolívia. O que acontece? O movimento trotskista deve dizer o seguinte para a Bolívia, para os militantes: olha, vocês devem levar o processo até o final. Levem esse processo revolucionário, porque é a nossa esperança. E na Bolívia é o único partido trotskista no mundo que está dirigindo um processo revolucionário. Fora isso, nenhum outro processo foi coordenado pelos trotskistas. Esse processo, como que ele termina? O Pablo e os seus seguidores escolhem uma outra opção. Escolhem uma opção de voltar para uma revolução de 1905, democrática burguesa. Aí, como que eles compõem o governo na Bolívia? Compõem um governo formado pelo POL e pelo Partido da Democracia Burguesa. Aí dá a separação dos trotskistas no mundo. Por quê? Porque a maioria dos trotskistas enxergaram nisso aqui um revisionismo declarado. E esse revisionismo declarado está ligado com o quê? Está ligado, né? Eu falei dos dois expoentes aí do trotskismo. O Napoleão Moreno, que é argentino, e o Pierre Lambert. O Pierre Lambert, ele está na França nesse momento. E ele é ligado com quem? Ele é ligado com a Rússia. Então ele influencia o setor da Bolívia a não dar o passo principal, que é expropriar a burguesia e botar o pessoal desse partido para fora. Ele faz uma pressão para o partido se aliar à burguesia para seguir de linha política a linha do Comintern, a linha da Internacional Comunista Internacional Socialista. Qual que era a grande história que o Trotsky caracterizou? Colaboração de classes. Nós fazemos o nosso processo em alguns países e não impedimos do capitalismo se desenvolver. Então, essa traição da Bolívia, ela está relacionada com o quê? Com a disputa do movimento revolucionário lá na União Soviética. Que o Pierre Lambert defende essa corrente, acha que esse processo é importante, continua, que eles vão nessa linha. Dá o racha dos trotskistas, em 1952. Na prática, o que isso significou? Esse primeiro racha. Que os trotskistas, e como é uma... E aí vem o começo que eu falei, eles têm forma de rachar, onde vão dar uma votação, separa todo mundo. O que aconteceu? Ficaram dois grupos. Ficou um grupo que era pela reconstrução da quarta, e outro que era um comitê pelo enlace da quarta, que
Quer dizer, não vamos reconstruir, não vamos refazer. E Marx o que é? É reaproximar todo mundo para dentro da parte internacional. Então ficam os seguidores do Manuel Moreno, do Pierre Lambert, né, separados, até hoje eles estão, né, a gente tem a ADS, que é um setor da parte internacional do Brasil, e temos a corrente de trabalho, o STU, são outros dois setores do movimento trotskista internacional. Trotsky, como é que Trotsky se encaixa nessa disputa teórica aí? Quer dizer, claro, ele está morto, né? Ele não vai psicografar e vai dar as opiniões. Mas ele vai entrar no seguinte: primeiro, eles vão retomar qual que é a grande tese que eles retomam nesse processo da Bolívia? É a tese trotskista, a traição das direções revolucionárias. O que Manuel Moreno e Pierre Lambert vão falar disso aqui? Manuel Moreno fala: o processo boliviano repete o processo da Revolução Russa, o processo pós-Revolução Russa, repete o processo de todas as revoluções. O que é? A gente faz um movimento, conquista o poder e chega lá, a traição não tem a nossa bunda. Quer dizer, eles retomam a tese do Trotsky, uma das teses do programa de transição, para dizer: olha, nós estamos nessa sinuca de bico porque nós vivemos a mesma crise que o Trotsky estava falando. Qual era a crise das direções revolucionárias? E aí a gente vai seguindo todos os processos que a gente colocou aqui. Vamos pular lá para 1989, que agora já é mais próximo de nós. Como é que está a situação? Me perguntar do Chile, se eles têm alguma coisa colocada no movimento trotskista, que foi uma via eleitoral, e tem gente que fala que houve uma grande vacilação que permitiu o golpe do Pinochet, né, principalmente no trotskismo também. Configura ali também uma crise de direção, uma traição? Na verdade, eu acho que falando também para vocês darem opinião. Eu acho que é verdade, porque o processo chileno ele termina mais pelo sufocamento violento, né, do processo. Eu acho assim, que não chega a se caracterizar como um processo de traição das direções. Porque a direção, quer dizer, estou colocando aqui também para vocês darem opinião, a direção do processo revolucionário no Chile, pelo que eu entendo, ela se materializa no final do Ernesto Allende, ela vai até o final, que é a morte dele. É claro que lá dentro do Chile também teve problemas de traições, porque que deu para trás também com o processo revolucionário. Mas eu enxergo mais no sentido de que esse processo foi até o fim. E ele não se encaixa dentro dos outros processos revolucionários. Chega em um determinado momento, conquista o poder, e na hora de dar a facada final, recua, faz um acordo, como foi o caso da Bolívia. Mas se você quiser complementar. Não, só porque eu já li alguma coisa que é responsabilizando o próprio movimento no Chile pelo golpe, por ter vacilado, por ter demorado, tentado compor com outros setores democráticos também. Agora eu não estou me recordando onde eu vi isso, era no começo do trotskista. O Arte fala desse sentido, do vacilo do Allende, que possibilitou aí a organização da direita, tal, do golpe. Só uma dúvida, não tenho muito. Já fica um tema aqui para a gente pensar, e a partir do filme também a gente vê se aponta para alguma... E outra questão, o trotskismo se diz leninista, né? Ou não? Sim, sim. Qual que é o grande elemento teórico que encontra o marxismo e o leninismo? É o instrumento político. O trotskismo, quer dizer, agora na atualização do programa do Trotsky, eles vão mais longe, eles falam: o instrumento político a ser construído são os partidos revolucionários trotskistas. Não são nem os partidos comunistas, não são os partidos revolucionários, não são os partidos socialistas. Eles dão passo. É o trotskismo a resolver ou não se resolve o problema da traição das direções. Quer dizer, esse também é um limite dessa análise, que você não enxerga que ou você compõe com mais gente, traz mais gente, ou, quer dizer, você imagina que é um partido que conduz o processo. Mas acho que, principalmente dos elementos que encontram o trotskismo, o marxismo, seguindo a linha do Marx, da teoria marxiana, é a condição do instrumento. Qual que é o instrumento político? Qual é o instrumento político? É o partido. É o partido político. Não tem outra maneira de fazer que não seja através do partido político. Agora, o partido político que o Lenin está falando não é um partido político tradicional. Porque você não estava aqui, a gente estava debatendo, principalmente quando vai se separar os mencheviques dos bolcheviques.
É no Congresso que vai definir quem pode participar do partido. E essa é a diferença fundamental. Ele fala, não, aqui não tem qualquer não. Se vier, vai vir geral, vai virar uma vantagem. Os mencheviques não, entra todo mundo no instrumento político. Quem quiser entrar no partido pode entrar. Agora, voltando para essas temas, vamos colocar aqui os temas principais quer dizer, voltando aqui, retomando, em 89, como é que está o trotskismo em relação ao movimento revolucionário internacional? Primeiro debate é sobre a Rússia. A Rússia ainda é um Estado operário? Quem que é? Só para a gente localizar. Aqui é o Boris Yeltsin, né? 79, não era ainda? Não, aqui é o Gorbachev. né? Depois que vem Boris Yeltsin é o golpista. A Rússia ainda é um Estado operário? Outro problema que surge. Cuba. Qual é a natureza da Revolução Cubana? O que os trotskistas vão dizer? Primeiro, a Rússia não é mais um Estado operário. Porque os meios de produção já não estão sob o controle estrito dos trabalhadores. Segundo debate mais central, que hoje ainda permeia o debate na esquerda. Cuba. Cuba representa o que no movimento socialista internacional? Na opinião dos trotskistas, e também eu não concordo, Cuba representa um Estado operário burocratizado. Por que o Trotsky vai dizer isso aqui? Porque ele identifica no processo revolucionário cubano que quem tomou o poder não foi a classe operária de Cuba, foi um grupo de intelectuais que tomou, ainda que ele fala, ainda que tenha expropriado os meios de produção em Cuba, mas quem coordena o processo não tem uma constituição de todo o corpo social cubano. Quer dizer, quem está dizendo? Não tem operários no processo de direção revolucionária cubano. Por isso ele fala, é uma experiência burocratizada de revolução. Eu acho que nós temos opiniões bastante divergentes em relação a isso. Só para vocês saberem como é atual esse debate, se vocês entrarem na página do PSTU e do PCdoB, essa semana, uns 15 dias atrás, qual que é o grande debate entre o PCdoB e o PSTU no país? Qual é a natureza da Revolução Cubana? Por quê? O PCdoB se agarrou primeiro na União Soviética, depois caiu, se agarraram na China, depois degenerou também o processo. Depois se agarraram na Albânia, também degenerou, estão lá em Cuba. E agora eles estão nesse debate. O que significa o processo revolucionário cubano? Podemos dizer que aquilo ali ainda se mantém como um processo revolucionário? Ali tem um Estado operário, ou tem um Estado operário degenerado, um Estado operário burocratizado. Então esses são esses temas. Nós vamos entrar no filme. Oi? Tem um debate atualíssimo também, que é entre qualquer página de a grande maioria dos grupos trotskistas o caráter da revolução, ou entre aspas, revolução bolivariana na Venezuela, a Bolívia, os processos que estão em andamento hoje na América Latina, chamada nova esquerda, né? Então, e já a traição de direção, aliás, talvez nem traição de direção, porque não seja constado em nenhum momento um viés de caráter inicialmente revolucionário, proletário nesses processos. Não sei, a impressão que dá às vezes é negar o leninismo, muitas vezes nessas leituras do próprio marxismo. Por exemplo, condutas, não estou falando de pegando exemplo, só para a gente ir situando um pouco o debate. O PSTU soltou um documento de uns 30 dias, qualificando o processo da RCTV como um processo de direita, o que o Chaves fez em relação à RCTV, que foi caçado na sessão, como um processo de direita. Essa é uma dificuldade ainda hoje que os trotskistas têm de enxergar, de analisar a realidade. Né? Como é que enxerga nessa ação uma ação burguesa? Ainda que a gente não concorde com todo o processo da Venezuela, como é que você identifica que um governo suspende uma concessão que é direito do governo, direito do Estado, e você, o PSTU tem feito isso, tem identificado essa ação da Venezuela como uma ação burguesa contra a liberdade de expressão. Isso depois a gente pode entrar nesse debate.
eu concordo. Mas eles trabalham nessa perspectiva. Agora, os elementos que eu acho que seria importante a gente vai assistir o filme, mas com o filme a gente também, né, o filme traz um pouco os elementos históricos. O que a gente seria importante a gente observar no filme? Primeiro, qual é o papel do PC mexicano? O Partido Comunista Mexicano vai aparecer durante o filme. Segundo, quais são os objetivos do PC mexicano em relação a... Só para a gente entender o filme, quer dizer, o filme que vai contar, só para a gente entender, a gente vai ver, mas acho que é importante a gente conversar para a gente também já em alguns aspectos. O filme, ele trabalha uma versão distorcida do processo de vida do Trotsky, processo de construção da Quarta Internacional até a sua morte. Então, os elementos que a gente precisava prestar atenção. Por que o Partido Comunista Mexicano quer matar o Trotsky? O filme vai ser preparado isso. Né? O filme vai apresentando os argumentos. Por que o Partido Comunista quer matar? Quais são os objetivos do PC mexicano em relação à União Soviética? Um terceiro elemento. De quem são as pinturas do filme? E quarto, porque o filme não apresenta a relação Trotsky, Diego Rivera e Frida Kahlo. Vamos assistir o filme, a gente poderia prestar atenção nesses três aspectos. Qual é o papel do PC mexicano? Como é que ele se insere nesse contexto internacional, inclusive de contexto de perseguição ao Trotsky? Quais são os objetivos dos comunistas no México em relação à União Soviética? Qual é a relação do PC no México com o PC na Rússia? Terceiro, de quem são as pinturas do filme? Esse aspecto é importante dizer o seguinte. Porque o Trotsky, quando ele vai para o México, ele fica, num determinado momento do exílio, num lugar, depois ele vai para a casa do Diego Rivera. O Diego Rivera, já vou antecipar um pouco aqui, mas aí vai deixar mais elementos. O Diego Rivera era do PC mexicano. Qual que era a leitura do Diego Rivera em relação ao movimento socialista internacional? Ele tinha desacordo com a Rússia, com as mortes lá do stalinismo. Por que o filme não apresenta em nenhum momento que o Trotsky tem relação com eles? Em nenhum momento. O filme apresenta o Trotsky. O Trotsky foi na casa do Diego Rivera, esse escritor. O Diego Rivera é daquela escola, né, de pintores chamados muralistas, né, do México. A Frida Kahlo era a companheira dele, também pintou muitas experiências que ela viveu mesmo, experiências de sofrimento, de aborto, de violência. E a questão importante é que o Diego Rivera é militante. E o Diego Rivera não está em acordo com a União Soviética. Por que o filme não apresenta que o Trotsky teve contato com esses militantes? E por que o filme não apresenta a relação Trotsky, Diego Rivera e Frida Kahlo? Você vai ver que o filme passa várias pinturas, fala de arte. O que acontece? Não tinha um caso com a Frida, não era? No final das contas, você vê como que é. O Diego recebe o Trotsky em casa, e depois no decorrer da estadia, tem um caso, né? A Frida e o Trotsky vão ter um relacionamento
Se bem que tem o filme A Freira, mostra que o Diego também, o cara também é fiel. Então, vamos dizer assim, igual elas por elas. Mas, quer dizer, o que eu acho que é importante discutir é que no campo artístico, quer dizer, aí retornando lá naquele cara, o André Breton. O André Breton é um artista que ele começa a trazer os elementos do quê? Da psicanálise, né? Do nosso subjetivo, inconsciente, consciente e de ego, para o debate da ação política. Né? Por que a gente fala isso? A gente sempre fala assim, temos as condições objetivas para fazer um processo revolucionário hoje no Brasil? Tem muita gente pobre, desgraceira e tal. Temos as condições subjetivas para fazer? Não sei, vamos ver. Será que ele quer fazer isso mesmo que eu quero? Será que a gente está com o mesmo objetivo? Então, a entrada desse debate da psicanálise junto com o trotskismo, a partir da concepção marxista, dá esse novo leque de leituras para o marxismo. E hoje isso é mais normal, né? Tem mais autores que já trabalham com psicologia. O campo hoje que o marxismo mais se aproxima da psicologia é o campo do marketing e propaganda. Você pegar os estudos teóricos hoje sobre marketing e propaganda, qual que é a base desses estudos? Primeiro é a base da discussão da alienação e ideologia, que é do campo marxista. Qual que é a base desse debate? É a base do falseamento. É o que é consciente, o que é inconsciente, o que você percebe e o que você não percebe. Quer dizer, essas questões, se você imaginar, dos comunistas lá em 1930 ou 1923, se você fosse considerar isso, você vai falar, por favor, né? A gente está falando de plantar, de fazer carro, de levantar casa, de abrir estrada. Pô, você vem com o negócio de rezo, de não sei. Mas infelizmente, a grosso modo, era esse esculacho. Você fala assim, até hoje, entre nós, às vezes nós temos dificuldade para entrar nesse campo, falar, quer dizer, a psicologia não interfere em nada na nossa ação prática, na nossa visão de mundo. Mas há 40, 50 anos atrás, eu achava que era uma besteirada. Puta, falar de psicologia, o cara vem falar de não sei o quê, que conversa que não leva a nada. Então, gente, olha, vamos abrir aqui, se alguém quiser falar, olha, eu não entendi tal coisa, ou discordei, queria colocar também esses elementos que você não colocou, e depois a gente, acho que vai abrir um intervalo, e assistir o filme. Eu só pedi assim, para 2 momentos do filme a gente poder correr a fila. A fila começa com a apresentação do Trotsky, né, onde ele nasceu, o nome. Eu acho que nessa abertura que vai passar os nomes, poderia combinar a gente adiantar para já incluir direto do filme. E na parte que mostra um touro sendo assassinado, e esse filme é muito importante, que é muito plástico, né, a morte dos trotskistas, e a morte, também pediria para a gente chegar na morte do touro, a gente dá uma acelerada, porque é uma cena muito comprida. É importante para entender a trajetória do trotskismo no mundo, mas é uma cena muito comprida e muito sangrenta. Porque não passa um cara, né, um toureiro, que chama assim, que fica na torada, né, com os passa ele até matar o bicho. Então dá uma facada, dá 2, sai sangue, dá 3, aí entra o touro, entra a cara do Trotsky, aí você não sabe quem é que está tomando. Mas só para nesses 2 momentos a gente dá uma acelerada. Né? Vamos chegar a parte da morte do touro e na introdução do filme. E depois do filme a gente abre para um debate, né? E, quer dizer, pensar o que a gente está vivendo hoje, né? Pensar a direção do MST, né? Eu sou militante do MST também, pensar um pouco esse debate, traição das direções, programas, em relação ao PT, MST, CUT, PCdoB, igreja. Gente, vocês querem falar, perguntar? Ou só lá todo mundo querendo levantar? Tomar um café. Café para acordar? Então, voltando no filme e depois a gente abre, então.